A paz do Senhor, igreja. Tome o seu assento nesse mesmo espírito. Aleluia. Quantos vieram aqui com uma expectativa no coração de receber algo diferente de Deus nessa noite? Levanta a mão. Eu também vim com essa expectativa. E desde que eu pisei o meu pé nessa igreja hoje, o Senhor tem falado de forma sobrenatural, através do louvor, através do ofertório, através do nosso ministério Kingdom. O Senhor tem mostrado a totalidade dele. E eu queria começar pedindo para vocês abrirem no nosso texto base de hoje. O texto base dessa ministração é Colossenses 2, capítulo 2, do versículo do 9 ao 10. Quem fez a imersão? Levanta a mão. Quem fez o módulo 2? Levanta a mão. Desculpa, jornada, gente. Aqui a imersão tá aqui na minha cabeça, que vai ser sobrenatural também. Mas quem fez a jornada? Levanta a mão. Quem fez o módulo 2? Aleluia. Quem fez o módulo 2 vai ler esse versículo hoje de maneira diferente. E você que fez o módulo 1 também. Mas durante a jornada, o Senhor foi ministrando comigo, de aula após aula. E nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos sobre o tabernáculo, nós aprendemos sobre a igreja, nós aprendemos sobre o corpo de Cristo, nós aprendemos o que Cristo representa para a igreja e quem nós somos nesse corpo. Nós aprendemos sobre os 5 ministérios, nós aprendemos sobre dons. E esse versículo, ele mexeu comigo. A palavra do Senhor diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Vocês entenderam? Porque Cristo, ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então tudo que ele está sobre Cristo. E por nós estarmos nele e permanecermos nele, que é o cabeça de toda a igreja, nós receberemos essa plenitude. Vocês entenderam? E eu li outra versão. Normalmente nós sempre lemos o Almeida, a versão, Almeida Revista Atualizada. Mas eu estava lendo as versões e elas estão se completando. Olha só. A NVI, que foi que nós lemos: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Na nova tradução da linguagem de hoje, fala: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por vocês estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. E ele, que é o cabeça, domina todos os poderes e autoridades espirituais. Almeida Revista Atualizada diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. E ele é o cabeça de todo principado e potestade. Vocês entenderam isso? E a palavra usada nesse versículo, em grego, gente, eu vou falar umas palavras difíceis aqui, mas não liga não, é que eu aprendi, eu estou muito animada. É pleroma, que significa plenitude, totalidade. Aquilo que nos preenche completamente. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos entender, nós vamos aprender e nós vamos reconhecer a totalidade do nosso Deus. Nós vamos entender o poder que está sobre as suas mãos. Nós vamos entender que nele
nós somos mais que vencedores. E que quando nós estamos com Ele, nada vai nos impedir de viver o que Ele preparou para nós. Vamos conhecer esse Deus? Quem está preparado? Levanta a mão. Quem está ansiando por essa presença? Levanta a mão. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1. Tá, eu pedi para abrir porque está bem no comecinho da Bíblia. No princípio Deus criou. E quando fala a palavra Deus, no hebraico é Elohim, os céus e a terra. E Elohim significa Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou tudo sem precisar de nada, porque Ele é suficiente. Não há limites para o poder do Senhor. Ele sustenta todas as coisas. Em Jó 38:4 nós vemos um pouquinho a história de Jó. E foi muito triste o que aconteceu com Jó, todo o sofrimento. Mas foi muito lindo o que o Senhor fez depois. Só que um momento, Jó queria entender o sofrimento dele. E eu até entendo Jó achar que pode questionar. Mas ele não pode. Eu entendo porque ele era um homem íntegro. Ele estava vivendo segundo a palavra. Ele era um homem segundo, ele fazia aquilo que o Senhor o mandava. E de repente ele viu sem nada. Sem nada, sem família, sem dinheiro, doente, sozinho. Só que Deus que permitiu aquilo. E Jó pergunta: por que comigo? O que aconteceu? O que eu fiz? E Jó 38:4, o Senhor responde assim para ele: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Acabou com ele. Você está entendendo? Não é sobre o momento ou a situação que você está passando, mas é sobre o poder que há nele. E que se ele quiser, ele pode assim, ó, e tudo passa. Assim, ó, e a sua situação muda. E depois de tudo que aconteceu com Jó, ele recebeu 7 vezes mais. Ele ficou muito mais rico. Ele teve muito mais filhos. Ele recebeu além daquilo que ele já tinha antes de perder. Aquele processo com Jó só fortaleceu ele. E entendeu quem é o Deus que ele serve. Deus criou tudo do nada. Será que Ele, o Criador de todo o universo, não pode cuidar da sua vida? Até quando você vai achar, você vai colocar o poder de Deus numa caixinha e falar: não, aqui o Senhor não consegue, aqui não dá, você não está vendo? Você não está vendo a situação do meu filho? Você não está vendo a situação do meu emprego? Você não está vendo essa doença? Você não está vendo? Não tem nada na minha despensa. Aí você coloca Deus numa caixinha, o Criador de todo o universo, falando: você não tem poder nenhum. Mas hoje o Senhor está te convidando a reconhecer o Deus que Ele é. Amém? Em Ezequiel 48:35, a palavra do Senhor diz assim: o nome da cidade será O Senhor está ali. E o Senhor ali, na palavra original, fala Yahvé Shammah. Ele é o Senhor que está sempre presente. Ele não está distante. Ele está com você em todo o tempo. Um exemplo que nós vemos na palavra de um Deus que não nos abandona em nenhum momento. Foi, inclusive, glória a Deus que nós temos palavras que vêm do céu sobre este lugar. Quem veio no culto da manhã, viu a presbítera Juliana pregando. E glória a Deus, amiga, pela sua palavra. Pela palavra que o Senhor colocou no seu coração. E ela fala sobre José do Egito. Ela fala sobre o processo que ele passou. E que eu estar num lugar de escravidão não significa que eu sou escravo.
E José, na palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, mostra que José ele foi vendido, foi escravizado, foi preso. Mas a Bíblia fala que o Senhor era com José. O Senhor era com José quando ele estava passando pelo vale, mas o Senhor também era com José quando ele foi rei. O Senhor estava em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor está com você. Nesse momento que você está passando hoje, o Senhor está com você. No vale, o Senhor está com você, porque Ele é. O que pode te deter quando esse Deus, Ele está caminhando contigo? Mas sabe por quê? Quando... Nossa, Sara, mas está falando que Deus está comigo. E por que a minha situação não muda? Porque você não crê. Porque você é incrédulo. Porque você não reconhece a grandiosidade desse Deus. Porque você coloca Ele numa caixinha e fala, você fica aí, eu fico aqui. Eu te uso quando me convém. Mas a palavra de Deus diz, Ele é o Senhor que está sempre presente. Jeová Shammah, Ele é o Senhor que está comigo. Ele é o Senhor que caminha comigo dia após dia. Ele é o Senhor que me guia no deserto. Ele é o Senhor que abre o mar. Ele é o Senhor. Ele é. Em Gênesis 22:14 diz: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E no hebraico, quando diz o Senhor, ele diz Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando Deus chama Abraão para sacrificar o seu filho, Isaque, o filho tão desejado, tão amado. E Abraão sobe com obediência. E sobe com seu filho. E leva ele para o sacrifício. Mas quando chega lá, já tinha um cordeiro pronto. O Senhor falou, Abraão, não precisa. Não precisa, tá aqui, ó. Eu entendi o seu coração. Eu já entendi que o seu coração está comigo. Então não precisa, o cordeiro já está aqui. Ele tem a provisão antes mesmo da necessidade surgir. O Senhor, Ele é a provisão. O Senhor, Ele te basta. Quem assistiu Fé Não Fingida? Na Fé Não Fingida tem um testemunho de uma mulherzinha intercessora, mulher do coque. E ela fala que ela não tinha nada na despensa. Nada. Mas ela se ajoelhou. E ela orou para o Senhor. Ela orou para o Jeová Jireh. E ela creu na palavra que estava saindo da boca dela. E de repente, o cachorro dela volta com um bolo de dinheiro na boca. Qual o nome disso? É a provisão. É o Jeová Jireh. É o Senhor que está me acompanhando. É o Senhor que cria as coisas do nada. É sobre esse Deus. Um outro exemplo que nós vemos na palavra é sobre as multiplicações dos pães e peixes, lá em Mateus 14, 13 e 21. Diga aleluia. Vou falar que diga aleluia para eu tomar uma água. Onde todos viam falta, Jesus mostrou que Ele era o suficiente. Haviam 5.000 pessoas ali. 5.000 homens, né? Considerando mulheres e crianças, devia haver mais ou menos umas 13, 15 mil pessoas. E todos estavam com muita fome. Mas havia um menino que não se importou pela quantidade. Ele sabia no poder que estava sobre aquele homem que estava falando. Ele falou, isso daqui é tudo que eu tenho. 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Ele proveu para 15.000 pessoas 5 pães e 2 peixinhos. Porque não é sobre o que você vê, é sobre quem Ele é.
E Ele é suficiente. E não só proveu para aquele povo, mas ainda sobrou 12 cestos cheios. Quantos discípulos tinham? Para quem foram aqueles cestos? Você está entendendo? O Senhor, Ele provê além. Ele poderia ter alimentado a multidão, mas Ele mostrou que quem está com Ele, quem está caminhando com Ele, ei, eu é que te sustenta. 12 cestos cheios sobraram. 12 discípulos estavam ali. Onde havia falta, Ele basta. Jesus mostrou que Ele é o suficiente. Em Juízes 6:24, a palavra do Senhor diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz, Jeová Shalom. Ele é a nossa paz. Nesse momento que Gideão edificou o altar ali para o Senhor, Deus estava chamando ele para a guerra. Mas antes dele ir para a guerra, o Senhor deu a paz para ele. Ei, não é sobre a situação que você está passando. É sobre o Deus que vai à sua frente. É sobre o Deus que traz para você a paz que excede todo entendimento humano. É sobre você confiar no Deus que você serve. Ele teve paz não porque ele era bom ou porque ele iria ser capaz de vencer uma guerra. Ele teve paz porque ele reconheceu a grandiosidade do Deus que ele serve. É Ele quem está comigo, é Ele quem vai à minha frente, então não há o que temer. Eu não preciso temer, porque o meu Deus, Jeová Shalom, Ele está comigo, Ele me traz paz. Em Marcos 4:39, a palavra do Senhor mostra quando Jesus acalma a tempestade. Se até o vento e o mar obedecem a Deus, se Ele está no seu barco, irmão, não há o que temer. Se Ele está contigo, não precisa temer. Pode estar a ventania que for, pode estar a tempestade que for, pode estar a situação que for. Eu sei do Deus que está comigo. Eu creio no poder que está sobre Ele, e o nome que está sobre todo nome vai acalmar a tempestade, vai acalmar o mar, vai me permitir andar sobre Ele. Aleluia. Sua paz não vem da circunstância, mas vem com quem está com você. É Ele quem provê a paz. Em Salmos 23:1 diz: o Senhor é meu pastor e... Olha para o seu irmão e fala: o Senhor é o meu pastor e... Agora fala assim: o Senhor é teu pastor e nada te faltará. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos exorta com seu cajado. É Ele que nos traz de volta para o plano original do Pai. É Ele que nos conduz no passo. É Ele que está conosco. É Ele que nos ensina. Ele é o nosso pastor e de nada tenho falta. De nada tenho falta, porque o meu pastor está comigo. Em Êxodo 13:21 nos mostra o povo no deserto e a coluna de fogo e a nuvem cobrindo eles. O pastor estava ali cuidando daquele povo, caminhando a terra prometida. De dia aquele sol ardente, aquele cansaço, mas o Senhor colocou uma nuvem para cobri-los e para guiá-los e de noite aquele frio. E o Senhor colocou uma coluna de fogo para guiá-los até a terra prometida. Porque Ele nos guia, Ele cuida de nós, Ele zela por nós. Amém?
Em Jeremias 23:6 diz: e este será o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. No hebraico fala Jeová Tsidkenu. Ele é a nossa justiça. Nossa justiça não vem de nós, não vem das nossas mãos, não vem das nossas obras. Ela vem dele. E nós vemos um exemplo de justiça, de ser justificado lá no filho pródigo, em Lucas 15, 20 e 24, onde o filho pródigo fez o que fez, saiu, né, desonrou, mas quando ele se arrependeu, ele voltou para casa, tinha uma casa preparada para ele. O pai restaurou o filho sem exigir nada. Você não precisa provar quem você é, porque ele já te justificou. Você não precisa ficar provando, porque quando você tem que falar que você é algo, é porque você não é. Mas as suas obras, o seu coração, vai mostrar quem você é. Porque o Senhor, Ele já te justificou. Ele já pagou o mais alto preço para que você fosse livre de toda a condenação. Mas quando você permanece nesse lugar, você não reconhece essa justiça do Senhor. Você não reconhece que você foi justificado. Você não reconhece o sangue do Cordeiro. Você olha para Jesus e fala: valeu por ter morrido por mim, mas não precisava. Prefiro viver assim. Prefiro viver com a minha dor. Prefiro viver com o meu pecadinho de estimação. Prefiro viver desse jeito. Tá tudo bem para mim. Valeu por ter morrido, mas não precisava. Quando você fica carregando dores, quando você fica achando que você tem que fazer algo, porque é você quem resolve, porque é você quem pode, porque você tem todo o poder, você olha para Jesus e fala: valeu, mas por mim você não morreu, você morreu pelos outros ali, mas eu não te reconheço como meu Senhor. E o Senhor está te chamando hoje para permitir ser justificado pelo seu sangue. O Senhor está te chamando hoje para reconhecer quem Ele é. O Senhor e Salvador da sua vida, aquele que te justificou dos seus pecados e te tornou filho, e te deu uma herança, e te mostrou: ei, eu te chamei, desde o ventre da sua mãe, eu já sabia o seu nome. Aleluia. Em Êxodo 15, 26, o Senhor fala assim: eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa, o Deus da cura. E Ele é um Deus que Ele não cura só doenças, Ele cura a nossa alma. Ele cura o nosso corpo, Ele cura o nosso espírito, Ele tira a gente da morte e nos traz para a vida, e vida em abundância. Esse Deus que faz isso, e esse Deus, Ele está se manifestando nesse lugar. Você que precisa de cura na alma, você que precisa de cura física, você que precisa vencer essa doença, o Senhor, o Jeová Rafa, está se manifestando sobre esse lugar. E se você crê nesse nome, daqui você será liberto, daqui você será curado. A mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, 25, ela se rastejou, e ela creu que se apenas tocasse na orla de suas vestes, ali ela seria curada. E ela foi. E Jesus, no meio da multidão, olha para os discípulos: meu, quem foi que me tocou? Como assim, Jesus? Está todo mundo te tocando? Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Quem é que tem essa fé aqui hoje? Quem é que tem essa fé de tocar nas orlas do seu Senhor? Basta apenas um toque,
e você será curado. Creia nisso, meu irmão. O Senhor está te chamando para ter uma fé extravagante, uma adoração extravagante, para ter uma fé não falada, mas com obras, com ousadia. Deus, Ele quer te curar, porque você é filho, mas você precisa entender e sair desse lugar. Ele está te dando a palavra. Ele está deixando as escamas dos seus olhos se caírem. Ele está permitindo que isso entre no seu coração, para você olhar, reconhecer e falar: uau, esse é o meu Deus. Então a partir disso, eu creio, eu reconheço, eu busco, eu toco, eu me rendo, eu me rastejo até a presença dEle. Eu faço o que for preciso, para que a presença dEle se manifeste. Porque quando a presença dEle vem, você não sai do jeito que você entrou. Quando a presença do Senhor te toca, você é transformado. Existe uma metanoia na sua mente, algo que não tem como explicar, mas simplesmente acontece, porque Ele veio e Ele trouxe luz ao que estava escuro. Ele trouxe vida ao que tinha morte. Ele tirou aquilo que estava cativo. Ele te libertou de demônios. Ele te libertou de demônios familiares. Ele trouxe clareza à sua mente. Mas você precisa crer nessa palavra. Em Êxodo 17:15 diz: o Senhor é a minha bandeira. E quando fala o Senhor, a palavra em hebraico fala Nissi, Jeová Nissi. Ele é o Senhor das batalhas. Ele é o Senhor que vai à minha frente e vence as minhas batalhas. É Ele quem está comigo nos dias difíceis. É Ele quem está cuidando daquilo que eu não consigo. É Ele quem vence todas as minhas batalhas. O que Colossenses fala? Ele é o cabeça de todos os principados e potestades. Tudo está abaixo dele. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e toda a situação muda. Porque Ele tem o poder de vencer todas as batalhas. Mas Sara, eu sou crente e eu perco as batalhas. Porque é você quem está indo, não é o Senhor. Chame o Senhor para vencer as suas batalhas. A sua vitória vem dEle. E nós vemos um exemplo claro disso, de Davi contra Golias. Lá em 1 Samuel 17, 45, 47. Aleluia. Davi, ele não confiou na sua força, mas ele confiou no Senhor que estava com ele. Tem como uma pedrinha matar um gigante? Logicamente falando. Você fala que o presbítero Ezequiel, não, você... O Theo, vamos lá. Você vai lutar contra um lutador de MMA de 2 metros de altura, mas você só vai poder jogar uma pedrinha. É possível? Nem os soldados quiseram enfrentar Golias. E Davi, um ruivinho, pequenininho, bichinho, que não dava nada para ele. Ele olhou e falou assim: eu sei o Deus que está comigo. E é esse Deus que vence as minhas batalhas. Então é esse Deus que está à sua frente. Chama o Jeová Nissi, o Senhor das batalhas. Chama Ele para lutar as suas guerras. Permita que Ele vá à sua frente. E nem você, nem a sua casa vai ser atingido. Em Gênesis 16:13, diz assim: tu és o Deus que me vê. E a palavra Deus no hebraico é El-Roi. El-Roi significa que Ele é o Deus que vê. Ele te enxerga. Olha aqui para mim. Ele te enxerga. Ele está vendo as suas aflições.
Ele sabe o que você está passando. Ele vê a sua dor, Ele vê a sua luta, Ele vê os seus sonhos, Ele vê os seus projetos. Um exemplo disso é Agar no deserto. Em Gênesis 16, do 6 ao 14, nos mostra que quando ninguém se importava com ela, Deus a viu. E o que Ele fez? Ele proveu um futuro para ela. Deus, Ele te vê, Ele te enxerga. Sabe o Deus Todo-Poderoso que cria todas as coisas? O Deus que cura, que restaura, que vence as suas batalhas? O Deus que traz paz? Um Deus de totalidade, sabe esse Deus? Ele te enxerga também. Ele te vê. E esse perfeito amor, quando olha para você, você é mudado completamente. Mas você precisa olhar para Ele. Você precisa olhar para aqueles olhos com chamas de fogo. Você precisa permitir que aquele perfeito amor entre na sua vida e mude tudo. Lance fora todo medo, toda angústia, toda ansiedade. Em Mateus 1:23, estamos caminhando para o final. A palavra do Senhor diz assim: e chamaram o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus sempre presente. O nosso amigo, o nosso Deus que nos justifica, o nosso Deus que vence nossas batalhas. É Ele quem está comigo, é Ele quem não me abandona, mesmo quando eu paro de olhar para Ele, Ele está lá, o Espírito Santo está lá: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, me permita ser o Senhor da sua vida. Não precisa ter medo. Você está vendo agora, mas eu já vi o amanhã. Você não entende o que você está passando agora, mas fica tranquilo, confia no meu processo. Confia no meu processo, porque eu sou o Senhor que vence as batalhas. Eu sou o Senhor que provê todas as coisas. Eu sou o eu sou. Em Êxodo 3:13. Disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu basto, eu sou. Respira. Respira, respira, respira. Vamos, respira. Respira comigo assim, ó. Ele é o seu fôlego de vida. Ele é o que provê quando não tem nada. Ele é o que te traz cura. Ele é o que te liberta. Ele é o que te traz uma herança, e uma herança de filho. Ele é tudo e Ele basta. Em João 6:35 diz: eu sou o pão da vida. Isso é Jesus dizendo. Em 8:12 diz: eu sou a luz do mundo. 10:11 diz: eu sou o bom pastor. 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. 14:16 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em 15:1 diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou o que sou. Eu sou o seu Deus. Eu vou à sua frente. Eu luto as suas batalhas. E se você entendeu essa palavra, se você entendeu a grandiosidade, a totalidade que é o Deus que você serve, que é o Deus que você crê, você vai viver Efésios 1:18-23. Abre sua Bíblia. Vamos ler juntos.
Amém? Quem já abriu, diga amém. Efésios 1, capítulo 1, versículo do 18 ao 23. Vamos ler juntos? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo. Mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você entendeu o poder que está sobre o nome de Jesus? Você entendeu a totalidade desse Deus? Você entendeu que Ele está à sua frente? Você entendeu que Ele é o que cura, Ele é o que restaura, Ele é o que liberta, Ele é o que te completa, Ele é o que te tira de um lugar de escravidão e te torna filho. Ele te traz vida, Ele te traz para um banquete. A totalidade desse Deus. E meu irmão, Ele não precisa de você, mas Ele te chama, Ele te escolheu. Desde lá do Éden, quando o plano original do Pai era se relacionar com o homem, mas o pecado veio e tentou destruir isso. Mas o Senhor disse: não, eu sou o Deus que provê todas as coisas, e Ele proveu o seu Filho por nós, e Ele proveu o Cordeiro Santo e Imaculado para nos trazer vida e vida em abundância. Em Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não há o que temer, não há o que questionar. Basta crer e seguir, olhar para Ele, não importa o que passou. Não faça como a mulher de Ló e olhar para trás, olhar para o passado, mas olhe para Ele e vá seguindo e vá entendendo que você é mais que vencedor, não por você, não pela sua força, mas pelo poder que está no nome dEle e pelo Espírito que está sobre você, o Espírito Santo.